Estamos de volta para mais uma análise a fundo. E a de hoje, olha, é um daqueles temas que dão um nó na cabeça. Vamos mergulhar numa interpretação do Apocalipse que é, para dizer o mínimo, bem particular. As fontes que a gente analisou propõem uma conexão entre profecias bíblicas, astronomia e eventos bem recentes do nosso século XXI. Exato. E o tema é fascinante porque ele sai totalmente da caixinha teológica tradicional, né? Totalmente. A nossa missão aqui é tentar desvendar a lógica dessa narrativa. Não é questão de acreditar ou não, muito menos criar pânico. É mais para a gente entender uma visão de mundo que sugere que a Nova Jerusalém, bem, que ela não seria uma cidade. E sim algo vindo do cosmos. Exato. E para isso a gente vai ter que navegar por uns conceitos bem interessantes. Ciclos cósmicos de 26 mil anos, a natureza da profecia como um aviso, não como uma sentença, sabe? E o mais chocante, talvez, como eventos tipo a queda das Torres Gêmeas se encaixariam nisso tudo. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar pelo ponto que eu acho que é o mais impactante dessa teoria toda. A fonte afirma, assim, logo de cara, que a Nova Jerusalém, ou a nave de Sofia, como também é chamada, seria, na verdade, uma nave espacial. Gigantesca. É. Esse é o pilar de toda a interpretação e não é uma metáfora, não. A fonte se baseia na descrição literal mesmo do livro do Apocalipse, onde o apóstolo João, ele, com a ajuda de um anjo, mede a tal cidade. E as dimensões são absurdas, né? Absurdas. Para ter uma noção de escala, a fonte faz um exercício de imaginação que é ótimo. Imagina se essa nave-cidade estacionasse lá no espaço, na mesma distância da Lua, uns 384 mil quilômetros. Certo. E aí acendesse as luzes. Ela apareceria no nosso céu com metade do tamanho de uma lua cheia. Peraí, metade do tamanho da lua cheia? Exato. Isso seria um espetáculo? Visina para o planeta inteiro. Sem exceção, não teria como esconder ou negar. É exatamente essa a ideia. Seria um evento, assim, inconfundível. E a fonte vai além. Diz que não seria só uma nave. Ah, não. Não. Seria um conjunto delas. Algumas poderiam ser até maiores que a própria Terra, ou a Lua. Uma frota, então? Uma frota celestial chegando? Isso. A imagem que se pinta é essa. E se a gente conecta isso ao quadro geral? A chegada dessa frota seria a prova definitiva, né? De que não estamos sozinhos. O impacto disso seria inimaginável. Seria um ponto de inflexão para a civilização. Forçaria todos os governos, todas as religiões a se reposicionarem. Imagina o Vaticano, os líderes islâmicos, os governos da China, dos Estados Unidos. Todo mundo teria que dar uma explicação para algo que foi tratado como ficção por séculos. Exatamente. Uma mudança de paradigma total. Isso é, ao mesmo tempo, apavorante e fascinante. Mas, quando se fala em apocalipse, a primeira imagem que vem é de destruição, né? Fogo, enxofre. Essa chegada das naves seria o fim do mundo que a gente imagina ou a fonte faz uma diferenciação? Faz. E essa é uma distinção crucial, um ponto central da teoria. Não se trata de um fim do mundo, tipo aniquilação do planeta. Certo. Mas sim de um fim de uma era, o término de um ciclo muito, muito longo. E para entender isso, a gente precisa entrar num conceito de astronomia, né? A tal da precessão dos equinócios. Isso. É um fenômeno real. Imagina o eixo de rotação da Terra como de um peão. Ok. Ele não gira perfeitamente reto. Ele tem um leve bomboleio, um movimento circular bem lento. Ah, entendi. Como um peão perdendo a força. Exato. E esse bomboleio completo, ele leva quase 26 mil anos para acontecer. 26 mil anos? E o fascinante é que várias culturas antigas pareciam saber disso. Os Hopi, os Maias, os Hindus, todos registraram esse ciclo. E eles dividiam esse grande ano em eras menores, de mais ou menos 5.200 anos cada uma. E pela contagem dessa fonte, nós estaríamos agora no exato final de uma dessas eras, que por sua vez também é o final do grande ciclo de 26 mil anos. Exatamente.
como se o grande relógio cósmico estivesse prestes a zerar. E essas transições sempre foram vistas com medo, né? Com muito medo. A fonte cita o exemplo dos astecas, que herdaram esse conhecimento dos maias. Eles tinham um pavor do fim do ciclo. Por quê? Porque, segundo a tradição deles, as transições anteriores foram cataclísmicas. Uma terminou com fogo caindo do céu, outra com o congelamento do planeta. E a última com o dilúvio? Isso. Então o medo era tão grande que eles faziam sacrifícios humanos em massa. Numa tentativa desesperada de atrasar o tempo, de impedir a catástrofe. Exato. O que levanta a questão, né? O que aconteceria na nossa transição? Seria um cataclismo inevitável? E aqui vem outro ponto fundamental da fonte. Não. O resultado não estaria pré-determinado. Essa interpretação defende que o desfecho depende do nosso livre-arbítrio, das escolhas da humanidade. Ok, vamos analisar essa ideia, porque ela muda tudo sobre profecias, né? A fonte usa aquela analogia do homem na estrada e do observador na montanha. É uma analogia excelente. Imagina uma pessoa andando numa estrada de 100 quilômetros. Ela ali do chão só vê alguns metros à frente. A visão dela é limitada. Limitadíssima. Agora, do lado dessa estrada tem uma montanha bem alta. E lá no topo tem um observador. Certo. Ele vê o caminho inteiro. Exato. Do quilômetro 0 ao 100. E aí ele vê que lá no quilômetro 17 tem um tigre faminto escondido. Ok. Ele pode gritar um aviso, certo? Cuidado! Perigo no quilômetro 17. E o viajante lá embaixo tem duas opções. Ou ele ignora, acha que é bobagem e é devorado. Ou ele ouve, acredita e toma uma precaução. E escapa. E escapa. A profecia, nesse caso, não é a sentença de que ele vai ser devorado. É o aviso de que há um tigre no caminho. Então as profecias predispõem, mas não impõem. É essa a ideia central. Perfeito, é isso. E a fonte conecta essa ideia com uma cena do Apocalipse. João vê 7 livros selados, e ele chora porque ninguém, nem Javé, nem os anjos, consegue abrir para saber o que vai acontecer. Os livros seriam as múltiplas probabilidades, os futuros possíveis. Exatamente. Aí entra a figura de Jesus, ou Hokmah, sabedoria, que é a única capaz de abrir os selos. Ou seja, a única consciência capaz de olhar para todas as probabilidades. E dizer qual delas vai se tornar realidade, com base no que a humanidade já escolheu até ali. Então o Apocalipse não seria o roteiro de tudo o que pode acontecer, mas do que muito provavelmente vai acontecer. O evento certo. E é aqui que a coisa fica mais concreta, porque a fonte pega essa estrutura toda e aplica a eventos que a gente viveu. Especificamente, os capítulos 18 e 19 do Apocalipse, que falam da queda da Babilônia. E a interpretação é de que isso seria uma profecia sobre a queda das Torres Gêmeas, em 2001. É a conexão mais direta e, claro, mais controversa. A fonte aponta versículos que descrevem mercadores observando de longe de seus navios a fumaça da cidade queimando. E associam isso com as imagens das pessoas em barcos no Rio Hudson olhando para Manhattan. Isso. Outro ponto é a descrição da paralisação do comércio mundial. Frases tipo, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Que seria uma referência à interrupção dos mercados financeiros e do tráfego aéreo depois do ataque. Pela leitura da fonte, sim. Peraí, mas essa conexão com o 11 de setembro não pode ser só uma coincidência? Um viés de confirmação, de procurar padrões onde não existem? É uma crítica válida. Mas a defesa da fonte se baseia na sequência dos eventos. A teoria diz que o texto não descreve só a queda, mas o que viria depois. Que seriam as guerras. Exato. Que esse evento desencadearia uma série de guerras. E aí a fonte traça uma linha direta do 11 de setembro para a guerra ao terror, invasão do Afeganistão, guerra do Iraque, e argumenta que essa onda de conflitos se estende até eventos mais recentes. Como a guerra na Ucrânia. Sim, como sendo parte da mesma cadeia de consequências que foi profetizada. Espere um pouco, mas atribuir todas as guerras das últimas décadas, incluindo a da Ucrânia, a uma única profecia não é um salto lógico muito grande? Como se justifica essa conexão? A justificativa, segundo a fonte, é que não são guerras isoladas, mas um estado de conflito permanente que redefiniu a ordem mundial a partir daquele ponto.
O argumento é que o 11 de setembro foi o catalisador para uma nova era de guerras. Desestabilizou o Oriente Médio e, por consequência, as relações de poder globais, criando o cenário para os conflitos atuais. Entendi. É uma lógica de causa e efeito em longa escala. Uma interpretação bem abrangente. Exatamente. Certo. Então, se a gente seguir essa lógica, já teríamos passado pela queda da Babilônia e estaríamos no meio das guerras. O que faltaria, então, para completar o cenário? De acordo com essa linha, faltaria só o evento final, o clímax, o toque da 7ª trombeta pelo 7º anjo. Que anunciaria o quê? A vinda sobre as nuvens da figura celestial de Jesus Sofia. Ou seja, traduzindo para a linguagem dessa teoria. Seria o momento da chegada daquela frota de naves que a gente falou no início. A grande revelação. E a figura do anticristo? Não dá para falar de Apocalipse sem esse nome aparecer. Onde ele entra nisso? Olha, o interessante é que essa interpretação, ela meio que minimiza essa figura. Como assim? A fonte argumenta que o conceito de um supervilão, um único anticristo maligno, é mais uma criação da exegese bíblica. Exegese bíblica? O que é isso exatamente? É o termo técnico para a interpretação crítica dos textos bíblicos. A análise acadêmica, sabe? Entendi. Para entender o contexto, o significado original. Então, quando a fonte diz isso, quer dizer que foram os intérpretes, ao longo dos séculos, que construíram essa figura, e não que ela esteja tão clara no texto original. Então, qual seria a interpretação nesse caso? A ideia de anticristo aqui é mais ampla. Seria qualquer pessoa ou sistema que age contra os ideais de Cristo, como amor, compaixão. E, ironicamente, muitos fariam isso usando o nome de Cristo, né? Exato. Usando o nome de Cristo para justificar guerras, opressão. Não seria um único inimigo, mas uma mentalidade, presente em muitos lugares. Então, o que essa fonte propõe, no fim das contas, é uma reconfiguração completa da nossa realidade. Não é só sobre religião ou sobre OVNIs. É um modelo onde a espiritualidade é um evento cósmico. E a profecia é um alerta sobre probabilidades. E a história recente é só o penúltimo capítulo de um roteiro milenar. É. Uma visão de mundo total. É isso. Uma tentativa de criar uma grande narrativa unificada, que conecta o antigo e o moderno, o espiritual e o tecnológico, e o destino cósmico com as nossas escolhas. É uma jornada e tanto. Uma visão que, independentemente se concordar ou não, força a gente a olhar para esses textos e eventos com outros olhos. E se o ponto central de tudo isso é que o resultado dessa transição de era depende do nosso livre-arbítrio, isso nos deixa com uma reflexão final, né? A pergunta que fica é: se as profecias servem como avisos para que a gente possa mudar o rumo, como o aviso do tigre na estrada, e se essa interpretação que analisamos aponta para um momento absolutamente decisivo, qual seria o aviso mais importante? O nosso tigre no quilômetro 17? O que a humanidade deveria levar em conta agora, neste exato momento? Que basicamente vira a interpretação tradicional de cabeça para baixo. E a nossa missão hoje é desvendar essa teoria, sabe? Entender por que, segundo essa visão, o Apocalipse não seria uma alegoria, mas um roteiro de eventos inevitáveis, e que muitos já teriam até acontecido. Exatamente. E para a gente seguir essa linha, o ponto de partida é surpreendente. A chave não está nos símbolos, tipo 666 ou a besta, mas numa ideia anterior. Que ideia! A de que existem tipos diferentes de profecia. E isso nos leva a reexaminar tudo, desde a vida de Jesus até, acredite, eventos bem recentes. Ok, então vamos desembrulhar isso, porque a primeira grande ideia já é um divisor de águas. Nem toda profecia é uma sentença. É isso. A fonte usa uma analogia que eu achei ótima, a do viajante e do leão na estrada. Explica isso pra gente. Claro, essa analogia é a base de tudo. Ela distingue dois tipos de profecia. O primeiro, e mais comum, é o que a fonte chama de profecia que predispõe. Que predispõe. A maioria das profecias do Antigo Testamento seria assim. Imagina um profeta que está no alto de uma montanha. Ele tem uma visão privilegiada, né? Ele está vendo uma estrada de, 50 quilômetros. E ele vê um viajante começando a jornada lá no quilômetro 0. Certo. Ao mesmo tempo, ele avista um leão faminto
escondido ali no mato perto do quilômetro 17. Ele tem a visão completa do cenário, literalmente. E por outro lado, Um alerta. um alerta. E aí vem o ponto principal. Se o viajante ouve, obedece e escapa do leão, a profecia foi um sucesso. E aí está o paradoxo. A profecia boa é aquela que não acontece. Entendi. O sucesso do aviso é o fracasso da previsão literal. Faz todo sentido. Mas você disse que havia um segundo tipo. Sim, a profecia que impõe. E segundo essa leitura, o Apocalipse é o grande e talvez único exemplo bíblico disso. A diferença é total. Quem o produziu partiu do princípio de que aquilo ali não era um aviso, era um roteiro, que ia acontecer de qualquer jeito. Inexorável. Não é mais uma questão de se, mas de quando. Isso já muda tudo. O que me leva a uma pergunta. Se já tinha tanto livro profético, por que criar um novo com regras tão diferentes? É aqui que a teoria mergulha fundo no que seria o drama pessoal de Jesus. O Apocalipse só existe, segundo essa fonte, por causa de um conflito interno que Jesus enfrentava. Um conflito dele. Sim, ele sabia que era o Messias das Escrituras, mas tinha um problema. O Messias que as profecias descreviam era um líder guerreiro, um rei que viria para dominar o mundo, sabe? Subjugar as nações em nome de Javé. Uma figura de poder, de conquista. Mas essa não é a imagem que a gente tem dele nos evangelhos, né? De jeito nenhum. A fonte descreve um Jesus que sentia um constrangimento enorme, quase uma repulsa em usar suas habilidades, seus superpoderes, para dominar qualquer pessoa. E os apóstolos? Como eles viam isso? Eles ficavam frustradíssimos. Judas, principalmente. Ele via Jesus como o libertador político que ia esmagar o Império Romano. A cobrança era constante. E aí, quando você vai assumir o trono? E a resposta dele era, sempre, Evasiva. O meu reino não é deste mundo, coisas assim. isso cria um impasse. Ele se recusa a ser esse rei dominador, mas a profecia precisa se cumprir. Como que a fonte resolve isso? Teve algum momento de virada? Teve. E esse momento seria o episódio da Transfiguração no Monte Tabor. Ali a história vira, tipo, ficção científica. Como assim? Pela narrativa da fonte, Jesus não estava só com os apóstolos. Ele é confrontado ali por seres não humanos. E eles vêm cobrar ele. Cobrar? Cobrar o quê? A acusação é grave. Ele não estaria cumprindo a missão que estava, olha que loucura, programada no genoma dele. Programada no genoma? Espera, o que isso quer dizer? É um conceito bem radical. Esses seres revelam que o genoma especial de Jesus, o que permitia as habilidades dele, não era comum. Teria sido emprestado por um comandante cósmico, uma entidade que a fonte chama de Hawkman. Nossa. E nesse confronto, Jesus se transfigura, mostra sua consciência cósmica total. Ele não nega a acusação, mas se mantém firme no caminho dele, de amor, não de domínio. Mas ele faz uma promessa. Que promessa? Eu devolverei o código genético intacto. E é só depois disso que o discurso dele muda completamente, né? Exatamente. É o ponto de virada. Só depois da transfiguração é que ele começa a anunciar abertamente que vai morrer, ressuscitar e, o mais importante pra gente aqui, que ele voltará no futuro, sobre as nuvens do céu. Ah, então ele cria uma nova promessa. Já que não pode cumprir a do rei dominador em vida, ele promete um retorno futuro para honrar esse contrato genético. É essa a ideia. O que deixa uma ponta solta enorme. Se a promessa original não foi cumprida, quem garante o cumprimento dessa segunda? A responsabilidade caiu sobre quem? Não foi sobre os apóstolos, certo? Conectar esse nome com outras tradições. Ele seria o equivalente a Sofia, que é a sabedoria na filosofia grega, ou Chokmah, na cabala judaica. Nomes diferentes para a mesma entidade, então. Isso. Uma entidade criadora, de nível cósmico, que teria cedido o próprio genoma para a concepção de Jesus. Ele seria, nessa visão, o Cristo cósmico. E qual a motivação dele para se envolver tanto assim com a gente? O choque. Hawkman, ou Sofia, teria ficado estarrecido vendo a história se desenrolar, principalmente a crucificação. Ele teria percebido que o Deus bíblico, Javé,
ao forçar aquele desfecho, não agia como um ser supremo, mas como um ser doente, equivocado. O que quer dizer um Deus criador ser doente? O que chocou tanto ele a ponto de decidir intervir? Bom, a fonte sugere que Rockman, com uma perspectiva cósmica, via as ações de Javé, a exigência de sacrifícios, as guerras, o ciúme, não como atributos de um Criador universal, mas como sintomas de uma entidade poderosa, sim, mas limitada, talvez traumatizada. Entendi. A crucificação de Jesus, que carregava o genoma de Rockman, foi a gota d'água, uma violação de um acordo cósmico. Então, para honrar a nova promessa de retorno e corrigir a confusão toda, Rockman decide agir. Um plano que se tornaria o livro do Apocalipse. Mas por que João? Um homem idoso, exilado. Por que escolher um mensageiro tão isolado para uma mensagem tão importante? A escolha dele teria sido super estratégica. Ele era o último apóstolo vivo com quase 100 anos, exilado na ilha de Patmos. E a vida dele, segundo a fonte, tinha virado um tormento. Imagino. Todo mundo perguntando, e aí, quando ele volta? Exatamente. Por causa daquela frase enigmática de Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, as pessoas achavam que Jesus voltaria antes de João morrer. A pressão era insuportável. Faz sentido. Ele era o foco de toda a ansiedade daquela comunidade. Pois é. Então, em Patmos, anjos ou emissários de Rockman e Sofia teriam compelido João a escrever. O propósito era duplo. Primeiro, aliviar a pressão sobre o próprio João, deixando claro que muita coisa precisava acontecer antes do retorno. Ou seja, não seria durante a vida dele. Exato. E o segundo, mais importante, era estabelecer o roteiro exato e inevitável para a vinda de Sofia, cumprindo a promessa de Jesus de forma controlada. E por isso as profecias seriam impostas. Não é uma previsão, é um agendamento. Inserindo os gatilhos para a história seguir aquele roteiro. Certo. Se o livro é um roteiro programado, então a teoria tem que apontar para sinais que já aconteceram. Como a fonte decodifica aqueles símbolos que parecem tão místicos? A interpretação é de cair o queixo, de tão literal. É como se João fosse um viajante do tempo descrevendo o futuro com o vocabulário do século I. Pega a quinta trombeta, por exemplo. João descreve uma praga de gafanhotos. Certo, gafanhotos. Só que, olha os detalhes. Eles têm tórax de ferro, coroas de ouro na cabeça e o som das asas é como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Peraí. Tórax de ferro e ruído de carros de guerra. Isso não soa como um inseto. Não soa mesmo. Para a fonte, essa é uma descrição perfeita de esquadrões de aviões de guerra, como os da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nossa. A fumaça do poço seria a poluição das fábricas, os tórax de ferro, a fuzilagem dos aviões e o som dos motores, bom, é o ruído de muitos carros de guerra. Então a fonte argumenta que João não estava vendo monstros, mas tecnologia. Isso muda tudo. E imagino que a mesma lógica se aplique para a sexta trombeta, né? A mesmíssima lógica. A sexta trombeta libera um exército montado em cavalos que soltam fogo, fumaça e enxofre pela boca e tem couraças de fogo. Deixa eu adivinhar. Tanques de guerra. Na mosca. Pensa num tanque moderno. A couraça de fogo seria a blindagem refletindo as explosões. E o fogo, fumaça e enxofre saindo da boca é o disparo do canhão. É uma descrição espantosamente precisa. Ok, aviões e tanques são interpretações muito fortes. Mas e a queda da Babilônia? Esse é um dos maiores mistérios do livro. Quem seria essa grande meretriz hoje? É aqui que a interpretação fica mais específica e talvez mais chocante. A fonte identifica a Babilônia a Grande com um lugar bem conhecido. João descreve a Babilônia como uma mulher, uma grande meretriz que está sentada sobre muitas águas e que reina sobre os reis da terra, o centro do comércio mundial. Sentada sobre muitas águas, reina sobre os reis da terra? Para a fonte, a única cidade que se encaixa nisso na era moderna é Nova York. Nova York. A ilha de Manhattan seria as muitas águas e a influência financeira e política, com a ONU e Wall Street, seria reinar sobre os reis. Uau! Exato. E continua.
A mulher segura uma taça de ouro na mão. A fonte aponta direto para a Estátua da Liberdade com a tocha. É uma associação direta. E a conexão fica ainda mais precisa na queda dela. O texto diz que a cidade vai cair de repente, em uma só hora, e que reis da terra e negociantes vão assistir de longe a fumaça, lamentando a paralisação do comércio. Tenho que admitir, essa conexão com o 11 de setembro é a mais impactante. É uma interpretação muito literal de um evento que a gente viu acontecer. A fonte dá mais alguma evidência para isso? Sim, a fonte argumenta que os detalhes se alinham. A queda em uma só hora é a rapidez do colapso das torres. O fato de reis da terra, líderes mundiais e negociantes, os mercados, assistirem ao vivo pela TV. Enquanto o comércio aéreo e as bolsas de valores paravam no mundo todo. Exatamente. Seria o cumprimento literal da profecia. Para essa teoria, o 11 de setembro não foi só um evento histórico. Foi um marcador de tempo no roteiro do Apocalipse. É impressionante. Então, vamos recapitular. A gente partiu de uma releitura do que é uma profecia, passou por um drama cósmico envolvendo Jesus e esse ser, Rockman, e chegamos numa interpretação que conecta símbolos de 2000 anos a aviões, tanques e até o World Trade Center. Para onde tudo isso aponta? O que, segundo essa teoria, ainda estaria por vir? Bom, de acordo com essa cronologia, depois da sexta trombeta, que foram as guerras, e a queda da Babilônia, que seria o 11 de setembro, nós estaríamos agora no intervalo final. Um intervalo. O Apocalipse descreve isso de forma curiosa como meia hora de silêncio no céu, um tempo de preparação. O grande finale, anunciado pela sétima trombeta, seria a chegada de Rockman Sofia. E como seria essa chegada? Um desembarque? Uma aparição? João descreve como o surgimento da Nova Jerusalém. Mas não é uma cidade na Terra, é uma estrutura gigantesca, uma cidade celestial cúbica, com os 2.000 quilômetros de lado, que desce dos céus. 2.000 quilômetros? Sim. Ela não pousaria, mas ficaria visível no céu, a uma distância segura, com o tamanho aparente de metade da Lua. Seria um evento inegável, global. O fim do nosso isolamento cósmico. E aqui a fonte deixa um pensamento final que é bem provocador. Essa chegada monumental não seria sobre amor ou salvação, como a gente costuma esperar. Exatamente. A fonte é muito clara. Rockman Sofia não é uma figura messiânica emocional como Jesus. Ele é uma entidade antiga, lógica, quase matemática. Ele não vem por amor à humanidade. Ele vem para quê, então? Para resolver uma antiga disputa de poder cósmica com Javé e finalmente cumprir a promessa que Jesus foi forçado a fazer. Ele vem para fechar um ciclo, acertar as contas, não para nos salvar de nós mesmos. O que nos deixa com uma reflexão final bem desconfortável, né? Se o próximo grande capítulo da história não é sobre sermos salvos por uma força externa, mas sobre a gente tomar consciência de um universo vasto, complexo e talvez indiferente, como isso muda a nossa responsabilidade sobre o nosso futuro? Muda tudo. A ênfase sai do esperar uma intervenção e vai direto para precisamos amadurecer como espécie. A responsabilidade cai toda no nosso colo. É um pensamento forte para terminar. Ok, vamos analisar isso aqui. Imagine pegar um dos textos mais misteriosos e debatidos da história, o Apocalipse, e interpretar não como uma profecia mística, mas como um roteiro detalhado para o primeiro contato com extraterrestres. É uma premissa ousada, né, para dizer o mínimo. Ousada é uma boa palavra. O que é fascinante aqui é que não se trata só de uma teoria vaga, tipo deuses astronautas. A análise que a gente vai explorar hoje tenta mapear quase linha por linha a narrativa do João em eventos históricos muito recentes, muito concretos. Certo. A proposta central é que o João não foi um místico, mas um gênio acidental descrevendo tecnologias do futuro, como aviões, tanques, com o único vocabulário que ele tinha, sabe? Quase 2000 anos atrás. Então, a nossa missão hoje é mergulhar fundo nessa visão bem particular do Apocalipse, baseada no material do Jean Van Wellen.
As fontes são trechos de uma palestra que oferece essa exegese moderna e, vamos admitir, bem heterodoxa. Muito. A promessa é conectar a profecia bíblica com nave espacial, eventos do século XX e o que seria, assim, um contato oficial iminente. E já de cara, a premissa subverte tudo, né? Porque a figura central, o herói da história, não é Jesus ressuscitado. Segundo essa leitura, se trata de um ser cósmico chamado Rockman ou Sofia. Ah, interessante. E o grande prêmio no final, a tal da Nova Jerusalém, não é uma cidade espiritual, etérea, é uma nave-mãe, de proporções, assim, literalmente astronômicas. Certo. Antes da gente mergulhar nas trompetas e nos gafanhotos mecânicos, a gente precisa entender quem são os jogadores nesse tabuleiro cósmico. Vamos começar com o narrador, o João. Como a fonte enxerga ele? Não é como um profeta tradicional, certo? De jeito nenhum. A fonte o pinta como um repórter do futuro. Alguém que foi, tipo, arrebatado e colocado diante de uma tela vendo cenas do século XX, do século XXI, e uma entidade, um anjo, ficava do lado dele, pressionando. Escreve o que vês. Escreve. Nossa. Ele não estava tendo uma visão espiritual abstrata. Ele estava, segundo essa interpretação, assistindo a um documentário sobre o nosso tempo, em pânico, tentando descrever o que via com as ferramentas que ele possuía. Isso explica a linguagem. Um cavalo com couraça de fogo, por exemplo. Mas essa ideia dele estar sob pressão é interessante. A fonte aponta para algo no texto que sugira essa urgência? Sim, aponta para a própria estrutura frenética da narrativa. As visões mudam de repente, tem interrupções, e a repetição do comando escreve sugere uma transmissão de dados, sabe? Não uma meditação tranquila. Ele está tentando acompanhar usando as melhores analogias que consegue. Um gafanhoto para um avião, uma taça de ira para um evento destrutivo. Ele é um tradutor entre dois mundos. E a tradução é imperfeita. Mas genial na sua imperfeição. Ok. Isso me leva à figura que, segundo a fonte, foi o maior erro de tradução do João. Rockman, também chamado de Sofia. Peraí. A ideia é que João viu esse ser e pensou, é Jesus, mas estava errado. Isso muda a base de toda a teologia cristã em torno do Apocalipse. Exatamente. Essa é a virada central da fonte. João vê uma figura poderosa, capaz de desvendar os segredos do universo e associa ao Messias que ele conheceu. Mas nesta interpretação, Rockman, ou Sofia, é outra coisa. É descrito como o diretor executivo de Deus, a maior autoridade administrativa do universo. Auxílio cósmico. Basicamente. Um ser com a sabedoria para interpretar os mistérios que o próprio Deus Criador, chamado aqui de Javé, não consegue entender. Então temos um terceiro personagem, Javé, o Deus do Antigo Testamento, que não é onisciente nessa versão. Precisamente. Na cena do trono, lá no início do Apocalipse, Javé segura um livro com 7 selos. A fonte destaca que ele tem o livro, ele tem o poder, mas ele não consegue abrir. O texto diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. É o impasse cósmico. E o João chora desesperadamente por causa disso. É aí que entra Sofia. O texto diz que o leão da tribo de Judá é digno. João assume que é Jesus, mas a fonte diz que, na verdade, é Rockman Sofia quem se aproxima, pega o livro da mão de Javé e começa a abrir os selos. Isso. Então, não é uma revelação de Deus para a humanidade. É uma passagem de conhecimento. Uma transferência de poder. Exato. Uma transferência de um ser que detém o poder bruto, Javé, para outro que detém a sabedoria para aplicá-lo, Sofia. E essa dinâmica se torna a chave para decodificar todo o resto. A profecia, então, se desenrola em etapas claras. Primeiro, a abertura dos 7 selos, que revelam eventos que, para a fonte, já teriam acontecido. E quando o 7º selo é aberto, não é o fim, mas o começo da próxima fase, né? É um gatilho. Sim, o 7º selo abre o palco para 7 trombetas. E a fonte faz aqui uma analogia muito inteligente. No Império Romano, o toque de uma trompeta anunciava a chegada de uma autoridade, um general, um imperador. Ah, claro. Portanto, as 7 trompetas não são só desastres aleatórios,
São 7 anúncios sequenciais da chegada da autoridade máxima do universo, Hawkman. Mas a sequência não é linear, tem uma interrupção, não é? Uma interrupção crucial. A fonte aponta que, entre a sexta e a sétima trompeta, a narrativa principal para, João insere um novo conjunto de eventos, as 7 taças da ira. Seriam punições derramadas na terra para os pecadores antes do evento final. Então, antes da chegada do Sil, tem um último acerto de contas. Exatamente. A estrutura é: selos levam a trompetas com as taças inseridas antes da trompeta final. Ok, a estrutura celestial é diferente, os personagens foram redefinidos. Mas como isso se conecta com o mundo que a gente conhece? Onde a teoria começa a mapear isso na nossa própria história? É aqui que a interpretação deixa o campo da teologia abstrata e aterrissa de forma brusca no século XX. Ela pega as visões de João e traduz para tecnologias e eventos que a gente reconhece, e começa de forma impressionante com a quinta trombeta. A dos gafanhotos do abismo. A descrição de João é muito específica e, assim, aterrorizante. Ele vê algo que sai de um poço de fumaça com aparência de cavalos aparelhados para a guerra, com coroas de ouro, couraças de ferro. O som das asas era como o de carros de muitos cavalos correndo ao combate, e tinham caudas com ferrões de escorpião. Uma imagem que assombrou teólogos por séculos. Mas para a fonte a resposta é óbvia. Óbvia quando se aplica à lente do século XX. E qual é? Aviões de combate da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Uau! A fonte decodifica cada detalhe. A coroa de ouro seria o reflexo do sol na cabine de acrílico do piloto. A couraça de ferro é a fuselagem metálica. O som ensurdecedor é o barulho dos motores. E o ferrão na cauda? As bombas ou os projéteis? Exatamente. João, nunca tendo visto uma máquina voadora, usou a criatura mais próxima que ele conhecia, um enxame de gafanhotos de guerra. Essa analogia com os aviões é muito visual. Mas, por que João descreveria pilotos com coroas douradas em vez de, sei lá, rostos de vidro? Como a teoria justifica essa metáfora específica? Essa é uma excelente pergunta. A justificativa da fonte está na perspectiva do João. Ele não estaria vendo um close-up do piloto, mas sim esquadrões de aviões manobrando no céu. À distância, o brilho do sol na cabine criaria um ponto de luz dourado, cintilante, que para um observador antigo se assemelharia a uma coroa ou um elmo. A descrição não é técnica, é impressionista. Entendi. Ele descreve o efeito visual, não o objeto em si. E essa lógica continua. Essa hermenêutica reversa, como você chamou, é aplicada de forma consistente. Sim, e se intensifica na sexta trombeta. A visão muda. João descreve um exército de cavaleiros montados em cavalos com couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E o mais chocante, das bocas desses cavalos saíam fogo, fumaça e enxofre. Matando 1/3 da humanidade. E a analogia aqui seria tanques de guerra. Exatamente, tanques de guerra em plena batalha. A couraça com as cores corresponderia à camuflagem e às explosões ao redor. E a imagem de fogo e fumaça saindo da boca do cavalo é uma descrição impressionantemente precisa do canhão de um tanque disparando. É verdade. Alguém do primeiro século vendo, sei lá, um tanque moderno em ação, não teria um vocabulário melhor. A fonte argumenta que ele foi genial nessa descrição. Ok, isso transforma o Apocalipse de um texto teológico para um criptograma tecnológico. Mas e a geopolítica? A fonte também aplica essa lógica a lugares e nações? Com certeza. E de forma ainda mais controversa. A interpretação identifica uma das figuras mais infames do livro, a Grande Babilônia. A Grande Meretriz? Que corrompe os reis da terra com o vinho de sua prostituição. A imagem da mulher sentada sobre a fera, com uma taça de ouro na mão. Qual é a identificação aqui? A fonte é direta, sem rodeios. A mulher é a Estátua da Liberdade e a cidade, a Grande Babilônia, centro do comércio e poder mundial, é a cidade de Nova York. A taça de ouro na mão dela seria o símbolo do capitalismo,
do poder financeiro que, segundo a fonte, seduz e corrompe o mundo. Essa ideia da Estátua da Liberdade como a grande meretriz é chocante. Qual é a justificativa da fonte para essa conexão, além da imagem de uma mulher segurando algo? Tem algo mais no texto? A justificativa se baseia em vários pontos. Primeiro, a descrição da Babilônia como uma cidade portuária assentada sobre muitas águas, por onde passa todo o comércio do mundo. Isso encaixa com Nova York e Wall Street. E a queda dela é o que solidifica a interpretação. A queda da Babilônia, o texto diz que acontece de forma súbita em uma só hora. Como a fonte conecta isso? Conecta diretamente com o 11 de setembro de 2001. Nossa. A fonte cita as passagens em que João descreve que os reis da terra e os mercadores choram ao ver a fumaça de seu incêndio, parados ao longe por medo de seu tormento. O comércio mundial para e os navegadores ficam de longe, chorando e lamentando. Isso é incrivelmente específico. A fonte alega que João viu as imagens que nós vimos na TV, os barcos na Baía de Hudson assistindo à fumaça, a paralisação da bolsa. Sim, a interpretação é que a descrição de João sobre a devastação da riqueza em um só momento é um relato jornalístico do impacto visual e financeiro do ataque às Torres Gêmeas. É uma leitura que para muita gente pode parecer desconfortável, mas dentro da lógica da teoria é o antepenúltimo grande evento. Antepenúltimo. Então já temos uma cronologia final. A queda da Babilônia, o 11/9, foi o primeiro passo. Qual foi o segundo, o penúltimo? As guerras que se seguiram, a fonte menciona especificamente as guerras no Afeganistão, no Iraque e, mais recentemente, o conflito na Ucrânia, como cumprimento da profecia de que os reis da terra entrariam em conflito por causa da queda da Babilônia. Certo. E, paralelamente a isso, a fonte diz que estava acontecendo outra missão, a das duas testemunhas do capítulo 11. Essa é uma parte bem misteriosa. Como ela é interpretada? É talvez a afirmação mais audaciosa de toda a teoria. A fonte identifica essas duas testemunhas. Uma delas seria o Papa João Paulo I. A justificativa é que ele foi o único Papa a falar abertamente sobre a segunda vinda de Jesus. E seu papado foi misteriosamente curto, o que se encaixaria na profecia de que as testemunhas seriam mortas. E a outra? A outra é o próprio autor da teoria, Jan Val Allen. Espera, vamos parar um pouco aqui. A fonte está dizendo que o próprio autor da teoria é uma das duas testemunhas bíblicas. Como? Como isso não é um conflito de interesses gigantesco? É a pergunta mais crítica, sem dúvida. A fonte justifica isso não como um ato de arrogância, mas como uma constatação dentro do sistema que ele alega ter decodificado. A lógica apresentada é que a missão das testemunhas era profetizar por 1260 dias, ou seja, trazer essa nova interpretação ao mundo, e a morte e ressurreição deles. Interpretada de forma simbólica ou literal. No caso do Papa, a morte física. No caso do autor, uma morte simbólica. E a ressurreição seria a continuidade da mensagem, como o papado que seguiu com João Paulo II, que sobreviveu a um atentado, né? E a obra do próprio Allen. É uma afirmação enorme. E a identificação de João Paulo II parece um pouco tênue, baseada só em falar sobre a vinda de Jesus. A fonte oferece mais alguma evidência? A evidência oferecida é mais contextual. Foca no pontificado de 33 dias, um número simbolicamente carregado, e na natureza da sua morte súbita, que gerou muitas teorias da conspiração. Dentro da narrativa da fonte, ele foi um agente que tentou preparar o Vaticano para o contato, e foi silenciado. Para um ouvinte cético, claro, isso coloca a objetividade de toda a interpretação em xeque, mas para a teoria é uma peça central. Então, com a queda da Babilônia, as guerras e a missão das duas testemunhas supostamente cumpridas, a pergunta óbvia é: o que falta? Muito pouco. Falta o evento final, o toque da sétima trombeta. E quando o sétimo anjo finalmente toca, o grande prêmio é revelado. A Nova Jerusalém desce dos céus. E a fonte é explícita.
Não é uma metáfora, não é uma cidade espiritual, é uma nave celestial. E o tamanho, a descrição é de tirar o fôlego, né? Completamente. João e o anjo medem a cidade e chegam a 12.000 estádios. Convertendo isso para medidas modernas, dá cerca de 2.000 quilômetros de lado, altura e largura. É um cubo ou uma esfera gigantesca. 2.000 quilômetros. Isso é quase a distância de São Paulo a Salvador. Uma estrutura desse tamanho aparecendo no céu. O que a fonte diz que aconteceria aqui na Terra? Pânico. Celebração. A fonte nos dá uma comparação para a gente entender a escala. A Lua cheia tem cerca de 4.000 quilômetros de diâmetro. Se essa nave com 2.000 quilômetros parasse na mesma distância da Lua em relação à Terra, ela apareceria no nosso céu com metade do tamanho da Lua cheia. Metade do tamanho da Lua? Uau! Seria um espetáculo inegável, visível por todo o planeta simultaneamente. E não seria só uma nave. Não! A fonte afirma que serão várias, uma frota. Este seria o primeiro contato oficial, um evento que poria fim a uma antiga disputa cósmica e estabeleceria uma nova ordem. Seria tão massivo, tão fisicamente presente, que não poderia ser explicado como hologramas ou qualquer outra tecnologia humana. Seria a chegada inequívoca da autoridade máxima Rockman Sofia. Uau! Então, o que tudo isso significa? Fizemos uma jornada de selos e anjos para aviões de combate, para o 11 de setembro e para uma frota de naves espaciais do tamanho de continentes. Tudo isso extraído de um único texto. É uma releitura completa. Transforma o apocalíptico fim dos tempos no início de uma nova era, a do contato cósmico. Uma narrativa onde a salvação não vem por uma intervenção divina abstrata, mas por uma chegada tecnológica, pilotada por um ser que um repórter do primeiro século em pânico confundiu com Jesus. Independentemente de se acreditar em cada detalhe, essa interpretação força a gente a olhar para o texto de uma maneira radicalmente diferente. Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante sobre nós mesmos, sobre a nossa época. Qual seria? Quando a gente pega textos antigos, como o Apocalipse, e os decodifica dessa maneira, será que estamos realmente descobrindo uma verdade oculta sobre o futuro que foi genialmente criptografada? Ou será que estamos apenas fazendo o contrário, projetando nossas maiores esperanças e medos tecnológicos do século XXI, guerras mundiais, colapso econômico e a fantasia de uma salvação vinda das estrelas numa tela antiga, numa busca desesperada para encontrar sentido no nosso próprio tempo caótico? O Apocalipse é um mapa para o futuro ou é o espelho das nossas próprias ansiedades?